Manhã agradável, eu já acho que é uma manhã fria. Tem gente que está curtindo, achando que está muito bom, né? E a gente vai começar um bate-papo por aqui. Vamos falar de um assunto bastante curioso, bastante interessante, que diz respeito a famílias, a casais aí, né? A gente vai conversar sobre o terceiro encontro estadual do método de ovulação Billings. Eu acho que eu falei correto. Quem vai confirmar isso para mim é a Ângela Márcia Silva Bezerra. Ô Ângela, prazer recebê-la aqui no Bom Dia Metrópole. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Munhoz. Obrigada. Que bom a gente poder bater esse papo. É um assunto que diz respeito a todos os casais, não é não? Diz respeito aos casais, às famílias, diz respeito A todos ao nós. ser humano. Ao ser humano. Você é farmacêutica, que bacana. Há quanto tempo? Já vai fazer 21 anos. Ah, você formou adolescente, então? Tão novinha, vai. E você é cuiabana ou não? Não sou cuiabana, Não é? sou rondoniense. De Rondônia? Qual a cidade de Rondônia? Sou de Cacoal. Cacoal. Eu pergunto porque eu tive uma passagem por Rondônia, morei um tempo em Ariquemes. Gosto muito de Rondônia. E você é membro, instrutora e membro do núcleo Semplafam. O que é Semplafam? Semplafam é o Centro Nacional de Planejamento Familiar. Ah, que bacana. E ela é ligada, né, a uma organização internacional chamada WOMB. WOMB. WOMB com W. Que é da Austrália e que se aplica, né, a ensinar o autêntico método de ovulação Billings. Então, existe a Semplafam Nacional, que fica em São Paulo, e nós somos um núcleo mato-grossense. Que legal! Então, a gente vai falar, tem até um site, Semplafam, eu tenho que falar direitinho, semplafam.com.br. Bom, você é rondoniense e é farmacêutica e de repente está em Cuiabá há quanto tempo? Já é esse tempo. Esse tempo todo você tempo exerce então a sua atividade profissional aqui? Na realidade eu me confundi, o tempo de formação, eu vim para estudar e você fiquei veio por se aqui. formar aqui. Eu vim estudar farmácia e fiquei por aqui. Que bacana! E a farmácia na sua vida, é uma questão vocacional? É assim, né? Vamos dizer que Deus me colocou neste caminho por uma professora que era farmacêutica já no 2º grau, que dava aula de química e eu me apaixonei pela química e a profissão dela era farmacêutica. Por isso eu vim fazer farmácia. Que bacana, que ótimo. E aí acabou ficando, comeu a cabeça do pacu e resolveu ficar em Cuiabá. Isso, casei, fiquei por aqui, tive meus filhos por aqui. Olha que legal. E aqui eu aprimorei, né, aprendi a questão do método de ovulação Billings por aqui. E o que é esse método de ovulação Billings? Então, o método de ovulação Billings é uma metodologia, né, um método, uma forma de planejamento familiar baseado em observações que a mulher faz de si. Ela tem conhecimento do seu corpo, de como ele funciona e de como ele dá os sinais de que está fértil ou infértil. E com isso o casal consegue administrar esse período fértil e infértil e planejar, né, espaçar a vinda dos filhos, ou às vezes o casal quer engravidar e isso otimiza, né, a possibilidade de uma gravidez. Então esse é o método de ovulação Billings. A mulher se conhece, se reconhece fértil, né? E com isso ela consegue administrar isso de forma plena e livre de anticoncepcional, livre de artefatos, de dispositivos, né, que possam ferir a sua natureza. Exatamente. Você sabe que o que é muito curioso é que essa semana a gente recebeu aqui um fisioterapeuta e a gente tratava exatamente dessa questão do conhecimento, do autoconhecimento, da pessoa se conhecer, saber os seus limites. E é algo que a gente tem pecado muito, a gente não tem. Nós temos deixado de nos conhecer, Ângela. Com certeza. E pelo que você fala, esse método aí tem como princípio
a mulher se conhecer. A mulher se conhecer, por isso o método ele é recomendado já aprender, a menina aprender já após a primeira menstruação, ela pode aprender, isso é belo, porque ela descobre a dignidade dela como mulher, como funciona, a possibilidade dela ter filhos é observado nisso. Ela consegue saber se ela está ovulando ou não, e se ela ovula, ela pode ter filhos, né? Então ela consegue identificar isso já na primeira menstruação, ela vai aprendendo. E aí depois ela leva isso também para a vida matrimonial. Nossa, mas para isso o é planejamento lindo. familiar, né? Hoje em dia, muitas mães não conseguem conversar com suas filhas, mães, os pais, né? Não estão conseguindo conversar com suas filhas e falar dessa beleza de ser mulher, né? De aceitar o seu próprio corpo como ele é, na forma como Deus o criou, né? E identificar nisso um dom, um presente de Deus. Nossa, isso é lindo, isso é fantástico, isso que você está falando, da maneira com que você fala e essa coisa de conhecer profundamente o corpo, né? E o que infelizmente, e não só nessa área, hoje as pessoas não se conhecem, não se respeitam, né? E aí quando você fala dessa concepção divina, eu vou um pouquinho além, porque para nós que somos cristãos, e eu sou um cristão, a palavra diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Então, assim, se eu preciso de conhecer e respeitar, e quando eu conheço e respeito esses limites, aí vem toda a beleza dessa criação, não? Com certeza. Nossa, que coisa E fantástica. respeitar esses limites, agora me veio à cabeça a questão dos contraceptivos, né? A gente muitas vezes com o que se passa sobre a contracepção. Ah, é bom usar um anticoncepcional para você ser livre. Livre para quê? Livre para ser usada como um objeto sexual? Que liberdade é essa? Que liberdade? Qual é o conceito dessa liberdade? Que liberdade é essa? Então, quando eu estou vivendo a contracepção, eu estou vivendo presa a uma negação que eu faço dos filhos. Eu não quero. Não quero o dom, não quero o presente que Deus quer me dar, que são os filhos. Então a gente faz a contracepção. E com isso eu também acabo ferindo a natureza, o corpo físico, a alma, enfim. Por quê? Porque o anticoncepcional destrói a saúde da mulher. Então eu estou numa condição de saúde e começo a tomar um anticoncepcional. E passo a ter reações desse anticoncepcional e fico doente. Então eu começo a ferir a natureza. E aí, que era natural. E aí começa a buscar outras alternativas e cada vez mais vai imprimindo um sofrimento. Um sofrimento para né? a mulher, um sofrimento para o casal, né? A gente percebe muitos casais, por exemplo, que com o uso do contraceptivo, a mulher perde a libido, diminui muito o desejo sexual dela, né? Isso impacta diretamente na vida matrimonial. É verdade. Olha, gente, que papo bacana. Estou conversando com a farmacêutica Ângela Márcia Silva Bezerra. Ela é instrutora e membro do Núcleo Semplafan, aqui em Cuiabá. E estamos falando sobre o método de ovulação Billings, conhecido como MOB, é isso? MOB. E agora, você falou que é parte do princípio do conhecimento do corpo da própria mulher. Isso. Né? Esse método, apesar da gente falar, é da observação do corpo, do que ela sente, das sensações, esse método ele foi estudado por médicos, tem toda uma equipe médica, né, uma equipe de cientistas. Quando é que surgiu ele? Ele surgiu, o início dele é na década de 50, né, com o Dr. John Billings, lá na Austrália, que junto com sua esposa foi convidado a ajudar casais que na época estavam usando tabelinha, mas que estavam tendo problema, lógico, porque a tabelinha ela aplica uma regra e saiu daquela regra, você engravida, né? Então a tabelinha é um método natural também, mas muito inseguro e ineficaz. E o Dr. John e a doutora Evelyn Billings, participantes de uma comunidade, né, na igreja deles lá na época, foi convidado a ajudar esses casais de alguma maneira a ter uma forma natural para poder espaçar, né, a gravidez.
e logo veio os contraceptivos, né? Então a igreja, no caso, a igreja católica, ela foi muito pressionada a dar uma resposta, porque iria surgir, né, as pílulas, e aí, o que fazer, né? Vamos deixar as mulheres usarem essas pílulas? Então a igreja católica também convidou aos médicos, aos doutores da ciência, que pudessem desenvolver, pesquisar, desenvolver um método moralmente aceito e que pudesse ser eficaz para os casais e que não ferisse, né, a moral do casal. E foi lá então que surgiu esse método. Começou em 1953, mas ele se desenvolveu ao longo dos anos e foi sendo validado, né, com muitos estudos, ensaios hormonais, né, dosagens hormonais, ultrassons, enfim, um monte de exames para validá-lo. Bom, e já são 75 anos, né? Então, ele é cientificamente comprovado. Que bacana. Deixa eu interromper aqui, bom dia de novo. É que eu estava praticamente, não tem aquela história de estar pelada, eu estava pelada sem o computador. O computador chegou agora. Você tocou no assunto, Ângela, que era a minha pergunta. Pelo que eu tinha lido do assunto um pouquinho, eu ia justamente perguntar se esse método Billings seria a mesma coisa da tabelinha. Não, não é a mesma coisa. A tabelinha, ela foi desenvolvida até antes do método de ovulação Billings. A tabelinha, a mulher, ela vai fazer um cálculo, né, baseado nos seus ciclos menstruais, e ela vai tirar uma média para saber qual é o período fértil dela. Qual é o problema da tabelinha? Se a mulher passa por um momento de estresse, né, por alguns dias, semanas, isso impacta no ciclo menstrual dela, podendo atrasar ou adiantar a ovulação dela. Ou momentos de doença, né? Então isso tudo acaba tirando ela daquele período que ela calculou da tabelinha. Então a tabelinha, ela é um método natural, né? Mas ela é um método que acaba tendo essa margem de erro muito grande por conta do que a gente vive hoje. Uhum. Nós mulheres hoje, né? A gente é multifuncional, né? A gente trabalha muitas horas por dia, né? Em casa, trabalho e tudo. E isso impacta, sim, no ciclo da mulher e isso acaba influenciando na eficácia do método tabelinha. Então, o método de ovulação Billings não é tabelinha, não é uma regra de dias em que você está fértil, não. A mulher com o MOB vive um dia de cada vez. E aquele dia, olhando a história do que ela já registrou, ela consegue saber se ela está fértil ou infértil. Bacana, interessantíssimo. Bom, nós estamos conversando aqui com a Ângela Márcia Silva Bezerra. Estamos falando sobre o método de ovulação Billings, inclusive que está tendo um encontro estadual aqui em Cuiabá esse final de semana. A gente vai falar sobre este encontro com ela no nosso próximo bloco, porque eu preciso de fazer um breve intervalo e a gente vai continuar com esse papo que está para lá de bom. Você quer saber um pouquinho mais sobre o método, o MOB, e também sobre o encontro estadual do MOB? Fique ligado, porque a gente volta já já. 9h04. Bom dia. Agora. E olha que bom a gente estar aqui conversando. Já estamos novamente no Face, Leda? Estamos novamente no Facebook. Você nos acompanha em Metrópole FM Cuiabá. Aproveita, curte e segue as nossas redes sociais. Metrópole FM Cuiabá, Facebook e Instagram. E você também nos acompanha em 105,9 FM na região central de Cuiabá. Pela internet em metrópolefm.com.br. E se não baixou ainda, corre na sua loja de aplicativos e baixa o nosso aplicativo Metrópole FM Cuiabá, desenvolvido pela NetPixel Tecnologia e facinho de baixar. Até rimou, hein? Pois é. Então um abraço lá aos nossos amigos da NetPixel, o Fagner, o Léo. E se você precisa, já vou indicar aqui para a doutora Ângela, né? Quem precisar de um site, de um aplicativo, de uma ferramenta nessa área da tecnologia, a NetPixel é craque nisso, desenvolve a ferramenta necessária, ideal para o seu negócio. É só falar com aquelas feras lá da NetPixel Tecnologia, que não só desenvolve, como dão um suporte técnico especial para você. Ângela Márcia Silva Bezerra, farmacêutica, instrutora e membro do núcleo Semplafan, aqui em Cuiabá.
é a nossa convidada nesta manhã de sexta-feira e estamos conversando sobre o método de ovulação Billings. Inclusive, neste final de semana, o terceiro encontro estadual do MOB aqui em Cuiabá. Ângela, mas antes até da gente falar do encontro, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o método. Você falou que é possível pegar uma criança, uma menina, no período em que ela está entrando na puberdade e já ensiná-la a conhecer o corpo de tal maneira que ela venha utilizar o método depois de forma eficiente? Sim, Munhoz. Eu sou prova viva disso. Minha mãe aprendeu o método Billings há muitos anos atrás, lá em Rondônia. Ela, na realidade, não foi em Rondônia, ela saiu de Rondônia para aprender com uma irmã Marta, que foi uma das que trouxeram, né, o método Billings para o Brasil. E ela aprendeu com a irmã Marta e me ensinou o método Billings. Então, quando eu fiquei menstruada, primeira vez, a minha primeira menstruação, eu vou te falar sério, vocês vão rir. Mas eu chamei até o meu pai, porque eu falei assim, pai, eu menstruei. Olha. Porque aquilo me dizia que eu poderia ser mãe. Então, se eu fiquei menstruada, significava, já entendia que eu tinha ovulado. Porque a menstruação me diz isso, diz que eu ovulei. Se eu ovulei, um dia eu posso ter filhos. Então, aquilo foi algo tão natural que eu nunca tive problemas com essa história de ficar menstruada. Uhum. De ter um pouco de cólica, sofrer com um pouco de cólica por conta da menstruação, porque eu via aquilo como algo tão belo. Mas isso é trabalhado com a moça, com a menina, né? Com o passar dos anos, a mãe, com a delicadeza dela, pode ir ensinando a filha. É que se destacar, então, a sabedoria da sua mãe, que realmente fez isso, ou seja, ela te preparou para esse momento, e hoje, mostrando a beleza dele. Sim, e hoje, eu até, na hora do intervalo, você me falou que eu poderia abordar algum outro assunto, me veio à cabeça um programa chamado Teen Stars, que foi desenvolvido por uma médica chilena, doutora Pilar Vigil, que é voltado só para adolescentes, baseado no método Billings. Olha que legal. E que ensina a sexualidade de forma tão natural para os meninos e para as meninas, que isso impactou de forma direta, até diminuindo gravidez na adolescência. Porque a menina que se conhece, se reconhece como mulher e sabe da sua dignidade como filha de Deus, né? Ela se respeita. Ela se respeita e ela começa a se valorizar mais. Não é aquela valorização dura, não. É aquela valorização simples, né? De ser mulher. E sem se deixar escravizar. Sem se deixar escravizar. É natural, então, né? É natural. Então ela sabe porque quando na adolescente ela tem aquelas sensações, por que ela está passando por aqueles momentos de ter desejos, né? Ela vai entender isso e vai saber lidar melhor com isso e até evitar momentos de risco, né? Uhum. Vai ficar grávida. Você tá, só um pouquinho, você está falando algo que me veio muito à mente, a questão de como nós, bem, isso não é novidade para ninguém, o quanto a nossa saúde pública é falha, né? Mas você está falando aí, eu estou aqui pensando o que é feito hoje nos postos, nos hospitais de saúde, nos órgãos públicos. Tem-se lá as caixas para distribuição livre de camisinha, de anticoncepcionais, mas não tem realmente um apoio, alguém que está lá preparado para receber esses jovens que chegam lá procurando um método contraceptivo a ensiná-los a se conhecerem primeiro, né? Quem eu sou como homem, quem eu sou como mulher, né? Qual é a minha dignidade como homem? Qual é a minha dignidade como mulher? Então o MOB vai muito além do método em si. Ângela, eu abri o programa hoje, eu sempre faço uma reflexão, olha como que são as coisas, né? E na reflexão de hoje eu estava dizendo aqui, não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Lá em Provérbios 22, 28, esse é o provérbio. Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. E aí tem tudo a ver, né? De repente, quando você fala assim que hoje
ao invés de você ensinar os limites e o respeito, né, da pessoa para ela, você ensina, como a Leda falou, para a saúde pública, bota lá uma caixa de preservativo resolvido. E está resolvido, sabe? Ao invés de eu levar para a escola métodos que vão ensinar a criança a se respeitar, a se conhecer, a se valorizar enquanto ser humano, né? Isso. Então, não, é mais fácil eu explicar como é que ele dribla lá as consequências dos erros que ele vai cometendo. Isso. Né? Mas, assim, só mais fácil mesmo, né? Mais cômodo, porque se você for parar para analisar, é mais em conta, mais barato, não sai de forma nenhuma. Porque e as consequências também para a sociedade. A pessoa não se conhece, ela já começa entrando no método contraceptivo que não funciona para ela consequentemente vai ter problemas de saúde, que vai recorrer à saúde pública, depois vem um filho na adolescência, que também vai precisar de cuidados, enfim, mais barato não é, só é mais cômodo, só literalmente, é mais cômodo. né? E o que a gente tem visto é justamente as consequências. E as consequências não é só a questão da gravidez na adolescência, não é só essa a consequência. O que a gente tem visto é um aumento gradual e né, um aumento assim que tem deixado todo mundo horrorizado dos índices de HIV. Aí me explica como que está aumentando as taxas de contaminação pelo vírus se a propaganda e a disseminação, difusão e entrega gratuita disso nos postos de saúde está aumentando. Me explica como. Contraditório, né? É contraditório por quê? Porque o que está se vivendo é uma sexualidade totalmente desregrada e sem considerar que o contraceptivo, no caso a camisinha, também é falha. Ela falha e falha também para evitar o HIV. E o anticoncepcional é e só para evitar ninguém fala isso. gravidez, A Organização Mundial de Saúde reconhece que a camisinha protege em até 80%. Então, nós estamos falando de 20% de chances ainda de contrair o vírus. Então, nós temos um problema aqui, porque estão ensinando a usar a camisinha, uso a camisinha, estou imune, protegido totalmente contra o HIV. Mentira, porque eu ainda posso contrair mesmo usando a camisinha por conta de pequenos poros minúsculos que são, mas não são suficientes para reter o vírus, que é muito menor, né, do que esses poros. Pois é, e aí a gente vê que existem métodos tão eficientes, tão saudáveis, que não são agressivos à pessoa e que não são tão difundidos. E é por isso que está acontecendo o terceiro encontro aqui em Cuiabá? Sim, o encontro é estadual, né? Então ele foi aberto a todas as cidades aqui de Mato Grosso e vai vir pessoas até de fora, né? Vai vir até de Rondônia também. Pessoas que já estão vivendo o método Billings e que agora querem ensinar. Então existe a formação de novos instrutores, porque o método de ovulação Billings, ele pode ser aprendido assim, lendo na internet e tal. Poderia se a pessoa não tivesse quem a instruísse. Uhum. Mas o que é recomendado é que ele busque alguém que o instrua corretamente, né? Que vai ensiná-lo até ele aprender. Aprendeu é que nem andar de bicicleta, aí ele vai sozinho, vai embora. Então nós vamos ter essa formação de novos instrutores, né? E no sábado vai ser na sexta-noite, sábado e domingo para novos instrutores. E no sábado à tarde nós vamos abrir para aqueles casais, noivos ou mulheres que queiram aprender, não para ser instrutor, mas para ter um conhecimento prévio, inicial sobre o assunto. Então são dois momentos distintos. Isso. Há um curso para instrutores e há um curso para pessoas que querem fazer uso do método apenas. Isso, a gente chama de sensibilização. Então no sábado à tarde vai haver um momento para quem quer saber mais. Que bacana. E quem é que pode participar? Casais, noivos,
meninas, né? A mãe que às vezes quer aprender para ensinar para a filha. A partir de, por exemplo, a mãe que queira ir com uma filha adolescente, ela pode levar a filha? Pode, A partir sim. de que idade essa filha pode? Se a menina já teve sua primeira menstruação, já pode ir. Já pode, ela já está se conhecendo, né? Isso. E começa hoje à noite? Começa hoje à noite o curso para instrutores. Para instrutores. Isso. Onde vai ser? Vai ser na paróquia São João Bosco, lá na Cidade Alta. Ali, Cidade Alta, na área do Verdão ali, Cidade Alta, né? Isso mesmo. Do Verdão, né? Fica a igreja São João Bosco fica ao lado do Colégio Notre Dame. Ok. E é aberto? Tem que fazer uma inscrição? Paga-se uma inscrição? Como que funciona? Então, tem uma inscrição, é um valor simbólico de R$10, porque a gente tem um lanche e um material. Tudo isso ainda tem lanche e material? Olha! É R$10. R$10. Isso. Pode fazer na hora a inscrição. Pode fazer na hora. Isso. Existe uma limitação de vagas? Não. Então, a gente não tem limitado, né? Mas a gente tem uma sala que, como diz o outro, é que nem coração de mãe. É, né? Mas o que eu acho legal, Ângela, é que pela nossa conversa e pelo que você nos falou, parece que há uma corrente do bem aí. Há um movimento no sentido de fazer com que esse método seja utilizado para que as pessoas não sejam tão agredidas através de medicamentos, os princípios sejam preservados. Sim, além da questão dos princípios, né, no caso da Igreja Católica que motivou esse método, né, as católicas são chamadas e convidadas mesmo a viver o método natural, né, e o método Billings é um deles, sendo reconhecido e cientificamente validado. Mas não só esses princípios, tem a questão também da manutenção da saúde. O que a gente vê hoje são vítimas dos anticoncepcionais. Tem até no Facebook uma página, não sei se vocês conhecem, chamada Vítimas dos Anticoncepcionais. Ela foi uma página criada por uma professora da UNB que foi vítima do anticoncepcional. Ela quase veio a óbito por uma trombose que ela vivenciou pelo uso do anticoncepcional, sem histórico familiar, nem nada. E aí ela, então, tem se devotado agora a mostrar os malefícios e mostrar casos de mulheres, né, que, usando o anticoncepcional, hoje carregam sequelas ou que perderam suas próprias vidas. Um caso que me impactou lendo, né, nessa página foi o caso de uma menina, a mãe escreveu o caso da filha, que na primeira cartela veio a óbito. Meu Deus, meu Deus. Na primeira cartela. E assim, foi pelo anticoncepcional porque a menina foi diagnosticada ao óbito, né? Foi de uma trombose. Puxa vida. 9h21, estamos conversando com a farmacêutica, instrutora e membro do Núcleo Semplafan, aqui em Cuiabá, Ângela Márcia Silva Bezerra, falando sobre o método de ovulação Billings, inclusive do terceiro encontro estadual, que acontece este final de semana em Cuiabá. Eu vou fazer mais um intervalo, a gente ainda volta mais um pouquinho para falar sobre isso, encerrando esse papo tão bacana. 9h21, Bom Dia Metrópole volta já já. Bom dia! E nós damos sequência a esse bate-papo novamente no Facebook. Novamente no Facebook, só procurar por Metrópole FM Cuiabá e nós estamos aqui de volta. Participe! O assunto é muito interessante, de utilidade pública também, então participe aí pelos comentários, como também pelo WhatsApp 992593031. E o que é legal é você participar e dar um joinha lá, né? Eu resisti ao Facebook durante anos, então eu não sabia até recentemente que é legal dar um joinha na página da gente, né? Então dá um joinha lá pra gente, porque é bacana. Aliás, aqui a gente não estimula nada, aqui é tudo muito natural também. E nós estamos comemorando que a Metrópole passou a casa dos 1.000 seguidores, né? E isso porque a gente está fazendo tudo muito natural, muito sem... Ô, Ângela, então você falou ainda há pouco, quando a gente conversava, iniciava essa conversa,
a Ângela Maria Silva Bezerra, que está conosco. Ela é farmacêutica, instrutora e membro do núcleo Semplafan, e estamos falando sobre o método de ovulação Billings. E você falou, eu sou um exemplo. Você, então, sempre utilizou-se desse método? Então, vamos dar o testemunho agora, né? Isso, legal. É isso que eu quero. Vamos dar o testemunho. Então, assim, eu aprendi o método Billings inicialmente em casa, já na adolescência, antes mesmo de ter vida sexual. E quando eu casei, vem aquele medo, né? Uhum. E aí, né? O que fazer, né? Então, pela insegurança que a gente tem no início, e eu falo falta de confiança mesmo em Deus, né? A gente acabou usando a pílula por 4 meses. Esse tempo foi suficiente para que eu ganhasse quase 10 quilos, tivesse muitos sintomas, eu tinha dores de cabeça, inchaços nos seios, mal-estar no estômago, eu tinha sintomas como se eu estivesse grávida. Não é toda mulher que usa anticoncepcional que tem esses sintomas, mas eu sentia todos assim, os iniciais, né? Então nós decidimos parar e voltar a aprender, reaprender já no casamento, né? Dentro do matrimônio, aprender a usar o método Billings. E aí a gente vive já há 15 anos, 15 anos, ó. Casei em 99, já tem quase 20 anos de casados, né? A gente vive o método de ovulação Billings. Nós temos 2 filhos, o João Paulo, que já vai fazer 9 anos, e o Luiz Augusto, que tem 2 anos de idade. Então, assim, ele é um método que ele serve para o casal espaçar, né, a gravidez, quando é necessário espaçar, e para conseguir também. Então, quando fala em espaçar a gravidez, assim, que me veio na cabeça, é falar que é um método reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como 98% eficaz para esse fim. Uhum. E com certeza, e funcionou com você, porque você tem um filho de 9 e outro de 2, você falou, olha que Você espaço ficou casada aí. quase 10 anos sem ter filho. Isso. No nosso caso, olha só, apesar de ser o método Billings, a gente, né, vivia o método Billings, quando a gente quis engravidar, a gente não conseguiu. Então, o método Billings, ele auxiliou a engravidar. E a gente descobriu que, na realidade, nós éramos subférteis. Tínhamos dificuldade em engravidar. Tanto é que o segundo também eu tive dificuldade em engravidar novamente. E foi o método Billings que otimizou. Então, nesse caso, tem esse lado esse também. outro lado do método Billings, que é para otimizar, para conseguir a gravidez. Então, às vezes, a mulher está lá, sei lá, 6 meses, 1 ano, tentando engravidar, não consegue. Vai no médico, o médico fala, era o que acontecia comigo e com meu esposo. Você não tem nenhum problema. Seu esposo não tem nenhum problema. Né? Então, o que está acontecendo? Então, nós precisávamos identificar corretamente o período fértil para ter as relações nos dias corretos, né? E poder engravidar. Então, hoje, o método Billings, para conseguir engravidar, as taxas de sucesso em casais que são subférteis, essa taxa de sucesso é maior que até da fertilização in vitro. Para vocês terem ideia. Então, assim, para casais que são subférteis, eu estou falando de casais que não são estéreis. Estéreis não tem o que fazer. Mas para casais subférteis, a taxa de sucesso com o método de ovulação Billings aumenta. E para espaçar a gravidez, esse método foi estudado clinicamente com casais na Índia e na China. E aí, foi daí que se tirou essa eficácia. De por volta de 98%, que é muito próximo a um contraceptivo hormonal, né? Uma pílula injetável e tudo mais. Então, ele é tanto eficaz para se espaçar a gravidez, quanto para conseguir uma gravidez. Ou seja, e consiste em quê? Em a mulher se conhecer, saber exatamente o período em que está fértil, que está ovulando, e aí não ter a relação. Isso, ela vai aprender, né, com o instrutor como fazer essas observações, e de antemão a gente pode falar abertamente aqui um pouquinho. Claro, sem né? nenhum problema. O método de ovulação Billings se baseia numa observação que a mulher sente na genitália externa, que é a vulva.
Então a mulher, ela, diariamente, ela vive com essa sensação, que pode ser uma sensação que não muda, todo dia a mesma coisa ela sente, e pode ter mudanças nessa sensação, ou seja, um exemplo, ela vinha se sentindo somente seca todos os dias, seca, seca, seca. O que é seca? A vulva não está produzindo nenhum tipo de secreção, né, que possa conferir qualquer sensação vulvar. Então ela se sente seca todos os dias. E de repente ela começa a se sentir mais molhada. Significa que a cérvix, o colo, né, a cérvix dela começa a produzir um muco que escorre pela vagina e que toca a vulva. E a mulher então percebe. Então o autoconhecimento tem a ver com isso. Ela se percebe. Ela sabe, ela sente aquilo, né? E ela então fala, nossa, parece que eu estou molhada. Então a gente começa a usar uma linguagem do corpo. O corpo está me dizendo que eu estou iniciando o meu período fértil. E aí ela aprende a acompanhar essas mudanças de sensação e a identificar o dia mais próximo da ovulação. Então isso aí a gente vai ensinar na instrução. Então é baseado em sensações na vulva. E isso foi validado na época dos estudos, né, e ainda tem sido estudado, ele é continuamente estudado, foi validado com esses ensaios hormonais e outros exames. Então, isso realmente que a mulher sente, né, condiz com o que está acontecendo dentro dela. E aí nós estamos falando de sensações de uma mulher que não usa nenhum tipo de contraceptivo, ou mesmo ela usando algum tipo de contraceptivo, ela também tem essas sensações, ela também sabe identificar esses períodos. Pergunta perfeita, Leda. Muito, muito bem lembrado, porque eu tinha esquecido de falar sobre isso. Não tem como fazer o método Billings usando os hormônios contraceptivos. Porque o hormônio contraceptivo, ele bloqueia esses hormônios que fazem essa produção de muco, que confere essa sensação de fértil ou não, entende? Então eu preciso estar ovulando. Então a mulher precisa estar livre desses hormônios para saber se o corpo dela está respondendo ou não aos hormônios. Agora, o que naturais, né? O que tem de muito, até muito bonito nisso é que, assim, se não tem nenhum fator externo interferindo na natureza da mulher, ela vai se conhecer bem. Então, ela vai poder, cada sensação nova, ela vai perceber que é do próprio corpo. E ela sentindo isso, ela fala, eu estou fértil. E ela vai falar para o esposo, né? A gente até usa uma simbologia bonita, né? Especialmente para os casais que já estão buscando a gravidez, dela usar uma flor na orelha. Né? Então, ela começou o período fértil, ela coloca uma flor na orelha. Então, o esposo já sabe. Estou fértil, meu amor. Opa! Bacana! Né? E não só isso, a questão do método Billings, ele vai trazendo uma autonomia para o casal, uma liberdade para o casal viver a sua sexualidade de forma mais plena, né? A mulher ovular, ela fica mais plena. Os hormônios estão à flor da pele, o cheiro dela muda, né? Isso para o homem também é atração, é atrativo, né? Então, gente, muda a vida do casal. É muito diferente viver o MOB de viver uma contracepção hormonal. É muito diferente. Com certeza. Você vai viver o que é o natural, né? Você não vai deixar nada que é químico interferir na sua vida. E aí você vai viver pleno. Isso mesmo. Eu lembrei de uma coisa aqui, Munhoz, desculpa interferir. Você falou assim, olha, então se tiver tudo correndo bem, a mulher vai conseguir se observar. Sim, mas a mulher também, que estiver com problemas, também consegue se observar e identificar problemas. A mulher que vive o método Billings, ela vai tendo um histórico de registro, ela se conhece, sabe o que é normal para ela. E quando começa a ter alterações, ela busca o atendimento médico de forma muito precoce e consegue descobrir, por exemplo, câncer de colo uterino. Ela não sabe que é. Ela sabe que mudou um perfil de sensações dela que não existia. Opa, tem algo diferente aqui, já acende um alerta. Isso, acende um alerta e vai ao médico.
câncer de hipófise, porque a hipófise é a que dá os sinais de ovulação. Então, se ela está com câncer, isso interfere na ovulação. Então, a gente fala que o método Billings, ela é 3 em 1. Espaçar a gravidez, conseguir uma gravidez e monitorar a saúde reprodutiva. E a gente consegue também identificar quando a gente está entrando em menopausa. A gente consegue perceber que as ovulações já não estão ocorrendo com tanta frequência e a gente busca, então, o médico com mais antecedência. Pois é, né? E aí a pergunta, por que que isso não faz parte do cotidiano de toda mulher, né? Por que que isso não é propagado? Por que que isso não se lança a mão disso, os mecanismos aí de Estado, para que isso realmente seja, né? Mas enfim, vai entender, né? Vai entender. Né? Você quer que eu responda? 9h35, a conversa aqui é com a Ângela Maria Silva Bezerra. Ela é farmacêutica, instrutora e membro do núcleo Semplafan e está acontecendo neste final de semana o 3º encontro estadual do método de ovulação Billings, conhecido como MOB, para novos instrutores. Começa hoje à noite, né, Ângela? É hoje e amanhã para os novos instrutores e domingo. Isso. E para as pessoas que não querem ser instrutores, mas querem passar a utilizar o método amanhã, sábado e domingo. Só sábado, Só no à tarde, sábado, à das tarde. 13h30 até o finalzinho da tarde, às 18 horas. Das 13h30. Isso. Lá na paróquia São João Bosco, na Cidade Alta. São João Bosco, na Cidade Alta. Ao lado do Colégio Notre Dame. E é só ir lá. É só ir lá. Pode se inscrever Se na hora, lá. uma taxinha simbólica de 10 10 reais. Muito bom, que legal. E outros encontros virão? A gente sempre promove, né, encontros do método Billings. Em agosto tem aonde? Arautos Evangelho. Ah, tá. Então, em agosto, a Ivânia tá lembrando aqui, tem nos Arautos do Evangelho. Nós vamos estar lá. Então e a você... gente tem uma página Cada no 2 Facebook também, que a gente que a gente está divulgando os encontros de sensibilização, né? Que são esses encontros para quem quer aprender. Que né? bacana. Então vamos fazer assim, antes desse encontro lá dos Arautos, vocês voltam aqui para a gente conversar sobre isso. Tá bom. Tá Mas bom? divulga a página, fala qual que é a página. Qual que é a página? Vamos lembrar aqui, Ivânia ajuda. É Semplafan também. É só procurar lá na página do Facebook, escrever Semplafan Mato Grosso. Semplafan. Gente, tem um site. Semplafam, isso é Semplafan, Mato Grosso. Semplafan Mato Grosso é a página no Facebook. Isso. O que é Semplafan MT? O que é Semplafan? Centro Nacional de Planejamento Familiar. Só que nós somos o Núcleo Mato Grosso. Centro Nacional de Planejamento Familiar. E nesse encontro vai vir a presidente nacional dessa Semplafan, que é a doutora Maristela. Ela é uma médica, né, que é a presidente do nosso Semplafan. Nesse encontro aqui, desse final de semana. Existe um núcleo em Mato Grosso, aqui em Cuiabá existem núcleos no interior do estado? Não, o núcleo é matogrossense. Então, as outras cidades se reportam a nós. Mas nós temos instrutores, né, espalhados no estado, alguns poucos instrutores. Nós ainda estamos com poucas mãos, por isso a gente precisa formar. E são voluntários, né? São voluntários. São voluntários e não precisa ter formação específica. Não precisa ser farmacêutico, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, nada. Pode ser uma dona de casa, pode ser uma dona de casa, justamente. Isso é muito bom falar, inclusive porque homens, quem né? vive o método é a mulher. consegue ensinar. É o casal. É o casal. Né? A Ivânia está falando, pode ser homens também. Podem ser isso. Tem homens que são também, que vão juntos, né? Aprendem juntos e ensinam. Então hoje a gente tem instrutores homens. Que bacana. Você é instrutora e membro do centro aqui em Cuiabá. Né? O centro tem uma diretoria, tem todo mundo. Tem uma hierarquia, né? Nós temos a nossa presidente, né? Tá, deixa eu te falar algo. Assim, eu não sei se existe uma forma, viu, Ivânia? Ivânia, nossa colega jornalista, acompanha a Ângela aqui. Alguma forma de que, por exemplo, a rádio pudesse contribuir de alguma maneira, ajudar. De repente, se criasse um quadro aqui dentro do rádio para estar falando disso,
Eu não sei, se existir, está à disposição. Tá bom? Leve essa informação nós lá. agradecemos. Tá? Por que não falar sobre a sexualidade, né? Então, se vocês De forma mais quiserem, ampla, né? uma vez a cada, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, fica a critério de vocês. Ai. Se vocês acharem que vale a pena, que é interessante, que teríamos conteúdo para isso, fiquem à vontade para a gente conversar, para a gente escolher um espaço aqui como contribuição nossa, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações tão relevantes que diz respeito à vida de todos, Com né? certeza, vamos combinar sim. Então tá bom. Ô, Ângela, que bom te conhecer, foi muito bacana esse Muito papo, obrigada, viu? Manhosa. Tá? Parabéns aí, você transmite na sua fala essa paixão por esse método, esse querer fazer. Você citou em determinado momento um outro programa, o Teen Stars. Teen Stars. Né? É uma sugestão, viu, Leda? De repente, se tiver alguém que possa vir falar sobre isso. Sim, a gente podia, pode né? falar com uma das nossas instrutoras, que ela gosta muito desse tema. Inclusive vai ter aqui, acho que vai ser no Pará, esse ano, uma formação com essa doutora Pilar Vigil, que vem do Chile, para formar pessoas que querem ensinar, né, promover o Teen Stars, que é para os adolescentes. Aliás, é a sexualidade a partir da infância. Que bacana. Então, assim, qualquer pessoa que de repente quiser ser voluntária, quiser fazer o treinamento, quiser aprender, pode procurar nas redes sociais, lá no Facebook, ou entrar no site. Por lá tem um telefone, tem como um e-mail, como falar com vocês, não? Abre aqui, Vânia, para mim. Mas nós temos no Facebook, é Semplafan MT, né? E tem um e-mail aqui, é semplafancba, né, de Piabá, @gmail.com. semplafancba@gmail.com. Que ótimo. Olha, foi muito bom receber você. Volte quantas vezes aqui achar necessário. Para nós vai ser sempre uma honra recebê-los, abrir espaço para falar de coisas tão boas assim. Obrigado, viu? Você falou que não tinha falado em rádio, foi tão bem. Nossa, ficou super tão tranquila, né? E com conhecimento de causas que é bacana. Eu nunca tinha ouvido falar e estou encantada, querendo saber mais sobre o assunto. Que bom. Obrigado, Ângela. Bom dia. Obrigada. Bom curso lá, tá bom? Obrigada. Que legal. Obrigado. Encerramos aqui esse papo bacana em que nós recebemos a Ângela Maria Silva Bezerra, farmacêutica, instrutora e membro do Núcleo Semplafan aqui em Cuiabá. Lembrando que hoje tem o 3º encontro estadual do método de ovulação Billings lá na paróquia São João Bosco, na Cidade Alta. Você tá afim? Dá uma passadinha lá, tá bom? São 9h42. O tempo foi... quando o papo é bom, a gente não percebe o tempo passar, né? Já estamos chegando ao final do programa. Olha que bacana, estamos quase encerrando o Bom Dia de hoje. Então eu vou fazer um breve intervalo e eu volto com você daqui a pouquinho com mais Bom Dia.